desta segunda-feira, ainda baseado nesta obra do instrutor, que é Roteiro para a Vida, à luz do essencialismo, é arte, fator de libertação, que é o que todos nós desejamos e pretendemos, não é? Nos libertar. Às vezes as pessoas não sabem bem de quê quer se libertar, mas quer se libertar. Mas nós aqui sabemos bem do que nós precisamos nos libertar. Precisamos nos libertar das influências sombrias e negativas do nosso ego e do ego coletivo que nos cerca, o ego da humanidade. Precisamos nos libertar do nervosismo, da ansiedade, da insegurança, do medo, da síndrome do pânico, da agressão que vem de fora e que brota de nós. Então há uma série de fatores e elementos que compõem a nossa natureza humana e a natureza de nossos irmãos de jornada, fatores estes dos quais nós, aqui na Corrente da Paz, pelo menos temos consciência de que desejamos nos libertar. Mas surge uma pergunta: nós nos libertamos de todos esses fatores, de todos esses elementos, de todas estas realidades, para quê? Vamos nos libertar de algo, mas vamos nos prender a alguma outra coisa? Para que nós vamos nos libertar? Nós vamos nos libertar de uma imposição densa, de um processo prisional, digamos assim. Nós vamos libertar a nossa mente para que ela possa se fixar num plano mais elevado de consciência, que é aquilo que nós denominamos a paz, que outras pessoas poderiam também chamar de Deus. Nós vamos nos libertar das injunções humanas para alcançarmos Deus, ou nos ligarmos a Deus, ou usufruirmos da convivência com Deus, porque Deus para nós não é uma pessoa, ele não tem uma característica antropomorfizada. Deus para nós é um estado de consciência, ele é uma energia criadora, inteligente, que é a razão de ser de tudo que existe, que interpenetra todas as coisas do universo. E, por conseguinte, ele está também em nosso mundo interior, através de uma centelha espiritual, de um fragmento de luz, aquilo que muitos estudiosos, filósofos chamam de espírito. As próprias escrituras mesmo falam deste ser, deste elemento, o espírito, que está dentro de cada ser humano. Então nós vamos nos libertar de um processo prisional para nos ligarmos num processo de libertação do pensamento através da conexão com uma força maior, com uma força mais sublime. Com isso nós vamos ser o quê? Mais felizes. Nós vamos ser mais felizes. Nós vamos nos sentir melhor. Nós vamos ter mais saúde. Nós vamos nos tornar pessoas mais agradáveis. Porque quando a gente fica muito preso ao ego,
há um aspecto meio desagradável que se faz presente no nosso comportamento. Não é mesmo? Quantas vezes a gente está conversando com alguém e há aquele comentário: fica quieto aí, que já chegou aquela pessoa ali desagradável, aquela desagradável, né? Não é isso? Por que desagradável? Deve ter alguma razão para isso, né? É desagradável porque às vezes a pessoa é maledicente, é invejosa, é uma pessoa que negativa, tudo para ela é negatividade, cria confusão por qualquer coisinha, está criando confusão. Eu estou inventando? Não, né? Existe ou não existe pessoas assim? Existe. Eu não quero ser assim, não. Acho que ninguém aqui quer, né? Então, como é que a gente faz para não arrastar conosco estas características? Sublimando a nossa mente e a nossa sensibilidade. E aí nós chegamos ao tema de hoje, porque há um mecanismo que está à disposição do ser humano, uma ferramenta, que nome nós possamos dar, né? Um caminho que está à disposição de cada ser humano para ajudar, para facilitar nesse processo de sublimação do pensamento e da sensibilidade, que é a arte. A música, a pintura, a escultura, a poesia, a literatura são elementos que nos estimulam a nos tornar pessoas melhores, porque acalmam a nossa mente, elas enquadram, digamos assim, o nosso comportamento dentro de medidas mais harmônicas, porque a pessoa que é sensível, porque para ser artista ou para possuir a arte em si mesma, a pessoa não precisa, às vezes, escrever, nem tocar um instrumento. Basta ela ter a sua sensibilidade aflorada, presente, porque ela mesma pode ser uma obra de arte. No seu modo de ser, no seu modo de se comportar, no seu modo de pensar e de sentir. Então, em sendo assim, se nós estivermos nos aproximando de duas pessoas que estiverem lá conversando, as pessoas, ao invés de falarem, olha aquela, não, vão, espera um pouquinho, vem cá fulano, vem cá, chega aqui perto da gente, nós estamos falando sobre esse assunto, vem conversar aqui com a gente, vem dar a sua ideia aqui, a sua opinião. Por quê? Porque sabe que ali estará uma pessoa positiva, proativa, uma pessoa iluminada pelas medidas da beleza. Então vamos ao texto do instrutor. Arte, fator de libertação. A arte foi e é, desde os primórdios da geração humana, o impulso criador, psicológico do sentimento. A arte, em seu sentido objetivo, parece não ter finalidade prática. Nela, porém, podemos descobrir o revestimento do objeto de finalidade prática e de utilidade. Fecha aspas. Aqui vai um pequeno comentário. Quantas vezes estamos numa exposição de pintura, e eu já tive a oportunidade de vivenciar isso muitas vezes, porque tive a honra de participar de muitas exposições de nosso instrutor, e ali ficava circulando e ouvindo também os comentários das pessoas, e muitas vezes as pessoas faziam comentários questionando o porquê da pintura
Qual é a finalidade da arte? Qual é o sentido prático que tem um quadro, que tem uma escultura? Qual é? É perfeitamente desprezado, desprezível, dispensável a arte. Isto é, um ponto de vista. E nós vamos seguir com o texto e vamos verificar se este ponto de vista é razoável ou não. O revestimento ou fator artístico interno ou externo de uma casa, por exemplo, os enfeites no tecido que cobre o corpo, o ritmo musical que acompanha os gestos, etc., é parte da subjetividade criadora da arte. Evidentemente, a casa, o tecido, as atitudes são objetivos e prescindem da arte para serem o que são na prática. Neste ponto, a arte poderia ser inútil. Eu acho que nós podemos comentar esse ponto raciocinando da seguinte maneira. O indivíduo vai fazer a sua refeição. O que é preferível? Uma cuia de coité ou um prato bem produzido, decorado? O que é preferível? Um prato. Não é mesmo? Porque, praticamente falando, tanto faz o prato ou a cuia, né? Ali, o alimento está ali de qualquer maneira, praticamente falando, não faz diferença. Mas nós vemos que num objeto pode estar presente a arte fazendo uma diferença junto a nós. Uma vestimenta também, a decoração de uma vestimenta, uma casa, né? Nós podemos ter a oportunidade de analisar a diferença entre uma casa de estuque, feita da maneira mais simplória possível, e uma outra casa com traços elaborados por um arquiteto, preferencialmente um arquiteto sensível, que vai acrescentar na forma daquela casa elementos de beleza, medidas de grandeza, elementos áureos de divisão do espaço, né? Então, certamente, nós vamos ver que há uma diferença muito grande de impacto junto a nós entre uma e outra. Aí surge, continua o instrutor, aí surge a relatividade quanto ao que seja útil e inútil. Se a arte é inútil quanto à angulação prática, ela é útil quanto ao sentimento. Desse modo, ela não é inútil, pois assim o seria se o ser humano apenas possuísse o corpo mecânico e físico. Aí está, me parece, o cerne desta reflexão. A arte é uma necessidade que se manifesta quando se manifesta no ser humano a sensibilidade, o sentimento. Nós vamos procurar, nós vamos buscar para satisfazer essa necessidade de grandeza aquilo
que contenha medidas de beleza. Nós vamos procurar nas pessoas, nós vamos procurar nos objetos, mas principalmente nós vamos procurar no exercício de nosso modo de ser, a plasmação desta beleza e desta sensibilidade de que nós temos necessidade. Continua o instrutor. Como a arte diz respeito ao sentimento, e este expressa a sensibilidade da alma, descobrimos o imprescindível mistério da criação artística. Ou descobrimos o imprescindível uso da criação artística. Exatamente é a criação artística que liberta por sua subjetividade todo ser humano que sofre, vitimado pelo critério objetivo e prático do mundo. Sintetizando, a arte é fator de utilidade subjetiva como meio libertador da alma humana. Quando nós sofremos, meus irmãos, nós, na verdade, estamos vivendo em nós a ausência da beleza, a ausência da sensibilidade, a ausência da harmonia. Por isto, quando nós sofremos, nós procuramos a música suave que possa acalentar a nossa alma. Nós procuramos a suavidade presente nas palavras sábias e consoladoras de um amigo, de uma amiga. Nós precisamos dar mais valor à arte. Todos deveriam ter, isso não é conselho meu, mas o próprio instrutor já dizia isso. Desde longo tempo, nós deveríamos carregar conosco um caderno. E sempre que possível, ou sempre que necessário, deveríamos anotar neste caderno nossos pensamentos, nossos sentimentos. Porque é importante que assim o façamos todas as vezes que nós buscamos reproduzir aquilo que se passa em nosso interior. Nós amplificamos a consciência daquilo que nós somos. De certo modo, isto é também uma ferramenta para nos conhecermos a nós mesmos. E mais ainda, passado algum tempo após as anotações, nós vamos ler e vamos analisar aquilo que escrevemos e vamos muitas vezes sorrir e dizer: olha, aqui eu escrevi que eu estava muito chateado porque a Maricota disse que eu era narigudo. Eu fiquei aborrecido. Mas veja bem, que importância tem isso? Será que ela não falou isso até com uma forma carinhosa? Porque às vezes acontece isso, meus irmãos.
muitas vezes as pessoas não têm o hábito de vivenciar e produzir sentimentos e pensamentos mais nobres, mas elas precisam se manifestar, precisam se comunicar conosco, precisam dizer às vezes que nos amam, e muitas vezes a maneira que ela tem de dizer que nos ama é brigando conosco. E pode parecer isso um contrassenso, isso pode parecer algo estranho, mas reflitam comigo isso. É o lado ainda instintivo e animal das pessoas. Como se fosse mesmo um animal. Quantas vezes nós temos um cãozinho que amamos e adoramos, e ele também nos ama e nos adora, mas às vezes a maneira que ele tem de manifestar aquele amor por nós é só se jogando em cima da gente, nos arranhando todo, não é isso? Às vezes até mordiscando a gente, não é isso? Gato, então, né? Nem se fala. Então, isso que eu estou dizendo é uma coisa muito séria. O ser humano traz consigo essa parte animal. E muitas vezes a maneira que o ser humano tem de dizer eu gosto de você é brigando, é arranhando a gente. Então a gente precisa ter essa compreensão, essa sabedoria de enxergar isso, saber traduzir a atitude, o comportamento, e não reagir de uma maneira agressiva, mas de uma maneira paciente, carinhosa. Isto é ser artista, isto é ter sensibilidade, isto é compreender, isto é praticar os ensinamentos de nossos maiores, os ensinamentos daqueles que vieram ao mundo para nos libertar. Era o que tínhamos a dizer nesta noite.